Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, é interessante você entender o contexto em que esse texto está inserido. Gálatas capítulo 2 surge justamente de um embate entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Pedro estava convivendo com os judeus e com os gentios, até o momento em que alguns judeus de Antioquia chegaram, e quando eles chegaram, Pedro se colocou numa posição de recuo. Ele decidiu abrir mão daquilo que ele tinha aprendido com o Evangelho, ele decidiu abrir mão daquilo que ele tinha sido instruído através de Jesus Cristo, para simplesmente voltar à cultura judaizante. Na verdade, ele estava abrindo mão de um viver pela fé, para agora querer dar uma ajudinha na sua caminhada com Cristo. Queria dar uma ajudinha de que maneira? Voltando aos rudimentos do judaísmo. E Paulo se levanta justamente nesse contexto, e a Bíblia diz que Paulo enfrenta Pedro, e ele chama Pedro na grande. Ele diz: Pedro, você não pode voltar agora aos rudimentos antigos, já que nós estamos vivendo debaixo do governo do Espírito, já que nós estamos vivendo hoje sendo guiados por Jesus Cristo através da fé. E é justamente nesse contexto que nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo ensinos incríveis para a comunidade da Galácia. E eu quero apontar para vocês alguns caminhos, ou o caminho que nós devemos andar em relação ao viver pela fé. Então, é justamente sob esse fundamento que nós vamos caminhar nessa noite. Como nós devemos viver? Nós devemos viver pela fé. Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé é você viver uma vida de calmaria, viver pela fé é você viver uma vida sem lutas, viver pela fé é você viver uma vida onde as circunstâncias se tornam favoráveis a você. O que é viver pela fé? E é interessante que a primeira coisa que nós encontramos na palavra de Deus é que viver pela fé é justamente você enfrentar lutas, batalhas, guerras, mas você tem uma convicção no seu coração de que em Cristo Jesus você sempre será mais do que vencedor. Por isso é interessante que viver pela fé é viver em guerra contra a alma, contra a carne e contra as circunstâncias. É interessante que esses são os três grandes inimigos da nossa natureza. O primeiro deles é a alma. O que é a alma? Minha mente, emoção e vontade. A Bíblia diz que nós somos atacados constantemente na nossa alma. Você constantemente é atacado, por exemplo, com pensamentos, é ou não é verdade? Quantas vezes você não recebeu uma palavra de fé, e ao receber essa palavra e sair desse ambiente onde a atmosfera ativa a tua fé, e você vai para outro ambiente, imediatamente vem uma seta do inimigo tentando te transportar da cultura ou da atmosfera da fé para a atmosfera da incredulidade. É ou não é verdade? Às vezes uma palavra, às vezes um pensamento, isso é a nossa alma militando contra o nosso espírito. A Bíblia mostra que um outro inimigo é a carne. A carne tem uma inclinação para o pecado, a carne tem uma inclinação para as nossas vontades, desejos. Se você pegar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre as obras da carne, e ele diz que nós precisamos nos levantar contra, porque nós não vivemos mais segundo a carne, mas nós vivemos hoje segundo o quê? O Espírito. O terceiro inimigo é justamente as circunstâncias.
As circunstâncias muitas vezes se levantam nas nossas vidas, e quando nós olhamos para as circunstâncias, muitas vezes nós desanimamos. Você vai ver um grande exemplo disso, Pedro. Pedro, quando tem um encontro com Jesus ali no barco, ele se enche de fé, e ele vê Jesus andando sobre as águas, e ele diz: se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus diz: vem, e ele coloca o pé nas águas, e ele começa a andar. Mas a Bíblia diz que as circunstâncias, o mar revolto, as ondas bravias, o barulho das ondas, fez com que ele tirasse os olhos de Cristo e ele começasse a afundar. Então a palavra de Deus mostra esses três inimigos. E o que nós precisamos fazer se queremos vencer essas batalhas. Gálatas capítulo 5, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ponto. Mas olha o versículo 18, ele vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós recebemos a vida de Cristo e nós vivemos pela fé, nós não somos mais escravos dos nossos pensamentos, dos nossos medos. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não somos mais cativos à carne. Quando nós somos guiados pelo Espírito, as circunstâncias já não mais nos governam. Pelo contrário, o Espírito do Senhor nos dá direção. Então essa é a chave. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É interessante que a palavra mundo no grego é cosmos. É o sistema, é tudo que foi gerado com o intuito de nos atacar, de nos fazer desanimar, de nos fazer recuar. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o cosmos, vence o sistema, vence os ataques da alma, vence os ataques da carne, vence os ataques das circunstâncias. E o texto continua dizendo como é que essa vitória se dá. E a Bíblia diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então essa é a chave, é a nossa fé. É interessante que você vai ver que desde o Éden até hoje, tudo que Deus prometeu ao homem, tudo que Deus prometeu a nós, e nós cremos e confiamos, Ele concretizou. Você vai ver, por um exemplo, Moisés, depois de caminhar com o povo no deserto, ele vai dizer: de todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma falhou, todas elas se cumpriram. Josué vem depois dele e ele repete: de todas as boas palavras que o Senhor falou, nenhuma delas falharam, todas elas se cumpriram. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Por isso nós precisamos fundamentar nossa vida de fé alicerçada em quem Jesus é e em quem nós somos nele hoje. Então essa é a chave. Por isso que Paulo está dizendo aqui: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Qual é o esforço que nós precisamos fazer? É o esforço de confiar, é o esforço de depender, é o esforço de colocar nossa esperança no Senhor. Sabe, havia uma música antiga que nós costumávamos cantar, que dizia o seguinte: que não é nosso
todo trabalho não é nosso, todo esforço, pelo contrário, o nosso trabalho era unicamente e depender exclusivamente de Deus. Qual é o meu esforço hoje? O meu esforço não é tentar vencer as batalhas usando a minha própria força. O meu esforço não é tentar vencer as lutas usando a minha capacidade. Mas qual é o meu esforço hoje? É colocar a minha confiança e a minha esperança em Jesus Cristo. É o que Davi vai fazer. Davi está diante de Golias. E ele diz para Golias: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Então isso é você lutar e vencer. Isso é você lutar e vencer usando a fé como arma. Segundo, como nós podemos viver pela fé? O que é viver pela fé? Viver pela fé é você viver focado na palavra de Deus. É você estabelecer um foco. Qual é o foco? A palavra de Deus. Alguém já disse que tudo que você foca expande, cresce. Tudo que você foca acaba sendo amplificado na sua vida. Por um exemplo, quando você foca num problema, aquele problema, ele te acompanha não só no momento que você está enfrentando, mas ele te acompanha 24 horas no seu dia, e ele acaba se tornando maior do que ele realmente é. Ele acaba cegando a sua visão para todas e quaisquer outras possibilidades. É por isso que a palavra de Deus diz que o nosso foco precisa estar no Senhor. Por isso, viver pela fé aqui é focar a sua visão naquilo que Deus está dizendo ao seu respeito, no futuro que Deus está estabelecendo para você. O salmista Davi, no Salmo de número 119, versículo 105, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus. Qual o propósito de uma lâmpada? Qual o propósito de uma luz? É iluminar, é mostrar onde estão os buracos, é evitar surpresas ao longo do caminho. Por isso, quando você foca na palavra, quando você traz a palavra de Deus para a tua vida, você ilumina o caminho, você descobre qual o caminho certo que você deve seguir, você descobre quais são as artimanhas e estratégias do diabo na tua vida, você se antecipa ao problema. Então qual é a chave aqui? É justamente você estabelecer a palavra de Deus como arma de batalha. É você entender que viver pela fé é trazer a palavra para o teu coração, trazer a palavra para o teu espírito, para a tua alma, para os teus ouvidos e para a tua boca. É interessante que em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala a respeito da tentação de Jesus no deserto. Você pega Mateus capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E a palavra de Deus diz que por 3 momentos Satanás tentou Jesus. E é interessante que todas as 3 vezes a Bíblia diz que Jesus revidou ao ataque. De que maneira? Dizendo: está escrito. Está escrito. E por último ele disse: também está escrito. Ele usou a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não só é escudo, mas a palavra de Deus é espada. A palavra de Deus tem o poder de despedaçar as armas que Satanás coloca contra a tua vida. A palavra de Deus tem o poder de te fortalecer. Ei, Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é lançada da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é a chave da nossa vitória. Abacuque capítulo 3, versículo 17. O profeta, ele está simplesmente fazendo uma análise das circunstâncias. Provavelmente ele está vivendo um ataque na sua alma.
Provavelmente a sua carne se agitava naquele momento, e há momento em que nós somos atacados, tanto na alma como na carne, como no espírito, diante das circunstâncias. E a Bíblia diz que Abacuque começa a declarar no versículo 17 do capítulo 3, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está fazendo uma leitura real ou realista das circunstâncias. Ele está falando a respeito daquilo que estava acontecendo naquele instante em Israel. É interessante que Israel vivia justamente da pecuária. E a Bíblia diz, e da agricultura, e a Bíblia diz que tanto as plantações como os gados e as ovelhas já haviam sido arrebatados, já não tinha nada. A esperança que Israel tinha nas coisas havia desvanecido. Olhe bem para mim, quantas vezes a gente não coloca a nossa esperança em coisas que são passageiras, que são efêmeras. E quando a gente olha para um lado, olha para o outro, aquilo que seria a nossa base, o nosso fundamento se acaba. E é interessante que é nesse contexto que você vai ver o profeta Abacuque respirando novamente. E no versículo 18, a palavra de Deus diz que ele começa agora a não agir de acordo com a sua alma, não agir de acordo com a sua carne, nem tampouco de acordo com as circunstâncias. A Bíblia diz que ele abre a boca e ele declara: todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Ele começa a mostrar onde a sua vida está focada, alicerçada. Ele começa a falar a respeito do real fundamento para a sua vida. Ele diz: a minha alegria não está nessas coisas passageiras, pelo contrário, a minha alegria está no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. É interessante que a palavra salvação aqui é a palavra Yesha no hebraico, que quer dizer vitória, segurança, bem-estar, prosperidade. Ele está simplesmente dizendo: porque a minha esperança está no Senhor, eu tenho segurança. Porque a minha esperança está no Senhor, eu creio que nada virá mal comigo. Porque a minha esperança está no Senhor, eu creio que Ele será a minha provisão, a minha prosperidade. O que ele está dizendo é que, independente das circunstâncias, independente das notícias, independente do que esteja acontecendo, o plano de Deus nunca falha. Deus sempre tem um plano, e não é um plano B, é o plano A, porque o plano de Deus sempre será o plano A na nossa vida. Às vezes a gente pensa: algo deu errado para você, mas não para Deus. Às vezes você pensa: mas os planos se frustraram. Realmente, às vezes os teus planos são frustrados, mas os planos de Deus jamais se frustram. E deixa eu dizer uma coisa para você: a vontade de Deus é melhor do que a tua, o pensamento do Senhor é maior do que o seu, e os planos de Deus são melhores do que os seus. Por isso Abacuque continua declarando no versículo 19 de Abacuque capítulo 3, ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Você sabe o que é isso? Ao invés de você ver o problema no mesmo patamar e no mesmo nível, você vê o problema de um nível diferente. Você vê o problema de cima para baixo, e quando você olha para baixo, ao invés de você ver aquilo grande, você vai ver pequeno. Sabe por quê? Porque você tem a certeza: Deus está na minha frente, Deus está no controle, Deus está solucionando os meus problemas e os meus dilemas. Então nós precisamos compreender isso. Por isso, entenda: viver pela fé é saber que mesmo que tudo e todas as coisas falhem, Deus não falha. Terceiro, viver pela fé é você ter o entendimento correto de quem você é hoje em Cristo Jesus. É você descobrir quem você é em Cristo. Eu gosto do que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele falando sobre a justificação pela fé, sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário.
ele se antecipa, trazendo algumas revelações a respeito de quem nós somos, a respeito da nossa identidade. E Romanos capítulo 8, versículo 14, ele começa a dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele começa a dizer: a marca de quem é filho é ser guiado pelo Espírito. E se você está sendo guiado pelo Espírito, é porque você é filho de Deus. E quando a gente entende quem nós somos, quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós passamos a nos mover de uma maneira diferente. O versículo 15, Paulo vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Paulo está dizendo aqui: olha, nem a alma, nem a carne, nem as circunstâncias têm poder sobre a sua vida. Nem a alma, nem a carne, nem as circunstâncias vão te governar mais. Você não vai viver com medo por aquilo que você vê. Você não vai viver com medo por aquilo que você ouve. Pelo contrário, você vai descansar o seu coração em quem você é, em Jesus Cristo. Você hoje é filho. E a palavra de Deus diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado na qual clamamos: Abba, Pai. Esse é justamente o clamor de quem nasceu de novo. Esse é justamente o clamor e a certeza de quem nasceu de novo: eu sou filho de Deus. Deus está no controle da minha vida. Versículo 6 de Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Enviou ao nosso coração o Espírito de quem? O Espírito de quem? O Espírito de Jesus Cristo hoje habita em mim, no meu coração. Isso quer dizer que eu não ando mais com medo. Isso quer dizer que eu não ando mais covardemente. Isso quer dizer que as circunstâncias já não mais me governam. É interessante que assim como Jesus viveu, nós podemos viver também. Assim como Jesus se moveu aqui na terra, nós podemos se mover também. O próprio Jesus declarou: vocês farão as obras que eu fiz, e obras maiores farão também. Olhe para mim, é descobrindo quem você é que você descobre o que você tem direito. Muitas vezes a gente está vivendo aquém, porque nós não reconhecemos a nossa real identidade. Versículo 7 de Gálatas capítulo 4 diz: de sorte que não sois escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. Você tem uma herança hoje. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que porque nós somos filhos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deixa eu dizer uma coisa: você pode viver uma vida abundante mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Você pode viver uma vida abundante mesmo em meio às maiores adversidades. Você pode viver uma vida abundante mesmo enfrentando as maiores lutas. Sabe por quê? Porque você tem uma certeza. Se você ainda não está vivendo aquilo que Deus prometeu, é porque esse não é o seu final. É porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Não chegou ainda o último capítulo da sua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o último capítulo da sua vida vai ser igual àquilo que Deus declarou para você que seria. Isso a Bíblia diz que o justo não se abala com mais notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor, que é uma rocha eterna. O justo não se abala. Quantas vezes você vai encontrar o apóstolo Paulo sendo confrontado com palavras intimidatórias? E ele dizia: eu não temo a morte, eu não temo os poderes desse mundo tenebroso, porque tudo que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Filipenses 1,6, ele vai declarar: aquele que começou a
boa obra em minha vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, Deus começou uma boa obra na tua vida, aí Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. O Pai tem o melhor para a tua vida. Efésios capítulo 3, verso 16. Paulo vai dizer, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Como a Bíblia diz, pela fé. Ei, Jesus habita em você pela fé. Jesus habita em você pela fé, e porque Jesus habita em você pela fé, olha o que Paulo vai dizer no versículo 20 de Efésios capítulo 3, ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Há um poder operando em você. Há um poder operando na sua vida. E Deus pode fazer muito mais do que você pede. Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Às vezes você está cogitando algumas coisas, Deus está dizendo, eu vou realizar muito mais. Deus é o Deus do muito mais, aleluia. Entenda, tudo o que Jesus pôde como homem, você pode também. Eu posso também. Mas bispo, tudo ele disse. Está lá em João capítulo 14, verso 12. Ele disse, as obras que eu fiz vocês farão, e obras maiores vocês farão também. Então o que a gente precisa? Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós precisamos abrir a boca e profetizar aquilo que temos. Nós precisamos nos posicionar pela fé. Lembre-se, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. É interessante que a W. Tozer, ele vai dizer algo incrível. Ele vai dizer, é nossa mentalidade que nos vence e não nosso inimigo. Ele diz, o que nos vence não são os nossos inimigos, o que nos vence não é o diabo, o que nos vence é a nossa mentalidade. É quando você não coloca o capacete da salvação. Lembre-se que eu disse que salvação é justamente segurança, é bem-estar, é prosperidade, é Deus te enriquecendo dele. E quando você coloca o capacete da salvação, você reconhece quem você é em Cristo, aonde você está sentado em Cristo, com a sua posição em Cristo Jesus, a história muda. Entenda, é a nossa mentalidade que nos vence, não o nosso inimigo. 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, filhinhos, vós sois de Deus. Romanos 8,31 diz o quê? Se Deus é, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Ele é por nós, quem será contra nós? E aqui João está dizendo, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior, olha o que a Bíblia diz, maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Deus é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando. Deus é muito maior. Deus é muito maior. Então nós temos que nos apegar com essa palavra. Nós precisamos guardar essa palavra. E o que eu tenho que fazer? Treine o seu espírito, treine a sua mente, treine a sua linguagem. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que Jeremias invoca? Ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade, aleluia.
Então comece a alimentar a sua mente da palavra, comece a alimentar a sua mente daquilo que o Senhor já fez, em vez de você reclamar daquilo que ainda não foi feito, agradeça pelo que Ele já fez, comece a lembrar daquilo que Ele já fez, e deixa eu dizer uma coisa, se Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje, e Ele continuará fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Olhe bem para mim, Deus não deixa nada pela metade, Deus conclui aquilo que Ele começa. Então você precisa se mover pela fé. Interessante que Davi é alguém que aprendeu a treinar sua mente pela fé. Salmo de número 103, versículo 2, ele dizia para ele mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando com quem? Com a alma, com ele mesmo. O que é a alma? Mente, emoção e vontade. Às vezes as emoções me deixam angustiados. Eu não estou sentindo paz. Meu irmão, comece a profetizar. Paz não é um sentimento, paz é uma pessoa. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a minha paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então comece a profetizar, comece a declarar isso: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Como Davi trabalhava as suas emoções, como Davi trabalhava o seu espírito, como Davi mortificava a sua carne, lembrando aquilo que Deus já tinha feito. Ele começava a dizer: o Senhor perdoou as minhas iniquidades, Ele sara as minhas enfermidades, Ele me redimiu da cova, Ele me coroou de graça e misericórdia, Ele fartou de bens a minha mocidade até a minha velhice, o Senhor, Ele renovou as minhas forças. Comece a lembrar aquilo que Deus já fez, comece a agradecer por aquilo que Deus já operou. O Salmo de número 42, versículo 11, Davi vai dizer: porque estás abatido, ó minha alma, porque te afliges dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Ele começa a lembrar quem Deus é. Ele é meu Deus, e como meu Deus, Ele é meu auxílio, Ele vai me trazer alegria novamente, e eu não posso desistir. Quarto, o que é viver pela fé? É ter um coração ousado e corajoso. Você sabe o que eu tenho aprendido? A questão da covardia não é o desafio, mas é a inércia diante do desafio. Sabe qual é o grande problema nosso? É que diante dos desafios a gente paralisa. A gente para, a gente não faz nada. Israel diante do gigante, ele ficou parado. Os discípulos diante da tempestade ficaram paralisados. Diante de Jesus indo à direção deles, ficaram paralisados. É interessante que covardia não tem a ver com recuar, porque às vezes você nem recua. Na maioria das vezes você não faz nada. É a inércia que nos mata. Mas deixa eu dizer uma coisa. Alguém já disse que o medo nasce com o pecado, e é uma verdade. Você pega Gênesis capítulo 3 e vai ver que depois que o homem peca, ele foge de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus o chama, ele não reage. É Deus que encontra o homem, não é o homem que vai encontrar Deus. O homem não procura Deus para dizer pequei. O homem não dá o primeiro passo, mas Deus dá o primeiro passo. Mas ao mesmo tempo que o problema do medo é o pecado, a solução para o medo é justamente a salvação que Cristo provê para mim e para você. Por isso o problema, a solução para o medo é a plena filiação em Cristo Jesus. O medo morre quando Jesus entra na parada. É quando Jesus entra na nossa história, é quando Jesus entra na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 15. A Bíblia diz: porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez com medo, mas o Espírito da
adoção. Ele está dizendo, depois que vocês foram adotados, foram feitos filhos, vocês já não mais vão viver debaixo do medo das circunstâncias, do medo do que pode acontecer. Pelo contrário, vocês vão viver a segurança que é saber que é filho de um Deus Todo-Poderoso. Por isso Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer, não receber esse espírito de medo, mas de moderação, amor e ousadia. Por isso a palavra de Deus vai dizer, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, vistos pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, eles participam desses também, ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele diz, olha, quando você se torna filho, você passa a participar da mesma natureza de Deus, da natureza corajosa, ousada. O diabo já não mais tem poder sobre você, a morte já não mais tem poder sobre você. Verso 15, ele diz, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, qual é a grande dilema, ou o grande dilema do homem? É o medo da morte. Mas quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já não tem medo da morte. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem as do futuro, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, diante da iminência de ser preso em Roma e quem sabe executado, ele vai dizer, ei, quer pela morte, quer pela vida, Cristo será glorificado em mim. Ele está dizendo, eu não tenho medo mais, eu não tenho medo das ameaças, eu não tenho medo das intimidações, eu não tenho medo das circunstâncias, pelo contrário, eu tenho uma convicção na minha vida. E qual é essa convicção? É de que nem a morte hoje tem poder sobre mim, nem o diabo, nem o pecado, nada mais. Por quê? Olha o que o autor de Hebreus vai dizer no versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Aqueles que foram gerados pela fé. Ele está dizendo, Deus não socorre anjos, Deus não socorre seres angelicais, mas Deus socorre aqueles que foram gerados pela fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, há socorro para a tua vida no tempo oportuno. Deus não te desampara, Deus não me desampara, Ele é Pai. Por isso eu já não vivo mais com medo. Eu gosto do que diz Jesus no Getsemane, Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 14, verso 36. Jesus vai dizer, Abba, Pai, tudo te é possível. Eu sei quem o Senhor é. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tudo te é possível. É o que Abraão vai dizer. Paulo diz que Abraão cria no Deus que vivifica os mortos e chama a existência o que não existe como se já existisse. Ele sabia que se ele matasse Isaac, Deus poderia trazê-lo da morte. E Paulo vai declarar isso mais na frente. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos é o Espírito que também nos dá a ressurreição. E aqui Jesus está diante do Pai no Getsemane, na iminência de a cruz, e Ele diz, tudo te é possível, eu sei quem o Senhor é, eu não deixo de confiar em Ti. Jesus viveu pela fé, e eu também vivo na mesma fé que Jesus viveu. E Ele continua dizendo, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, não seja de acordo com a minha alma, de acordo com a minha carne, e sim o que Tu queres. Ele submeteu a sua alma e a sua carne e as circunstâncias ao Pai. Ele começou a declarar, o Senhor tem um plano melhor do que o meu. Quer um conselho? Pega os teus planos
mesmo que eles sejam ótimos, maravilhosos, esplêndidos aos seus olhos, e coloca diante do Senhor e diz: Senhor, essa é a minha vontade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Que eu não viva mais, mas que Cristo viva plenamente em mim, que a vontade de Deus prevaleça. Deixa eu dizer uma coisa: por mais que a tua vontade pareça ser boa, a de Jesus é muito melhor. A de Jesus é muito melhor. Por último, viver pela fé é compreender que o teu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, é maior do que as circunstâncias, do que as suas lutas e do que a sua dor. É muito maior. Sabe, eu fico pensando, por que Abraão não desistiu diante de todas as lutas que ele enfrentou? Porque ele tinha um propósito. E todas as vezes que ele lembrava do propósito, ele lembrava: meu propósito é maior do que a minha dor. Porque Davi nunca desistiu. Nós acabamos de ler o livro de Reis. Quem está no plano cronológico, leu conosco. Porque Davi não desistiu, porque ele sabia que os planos de Deus eram maiores do que a dor e do que os sofrimentos que ele estava enfrentando. Porque Jó não desistiu, porque ele sabia que os planos de Deus e o propósito de Deus para a vida dele era maior do que a dor que ele estava passando. Porque Jesus não desistiu. O livro de Hebreus vai dizer: porque pela alegria que lhe estava proposta, ele enfrentou a cruz, a ignomínia, a vergonha, a maldição da cruz, porque havia um propósito. Todas as vezes que ele estava andando pelo caminho difícil em direção à cruz, ele lembrava do futuro que Deus tinha revelado a ele, e ao invés de desanimar, ele se alegrava. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um futuro preparado para a tua vida. E se você não desanimar e continuar confiando, isso vai se realizar na tua história. Porque Paulo não desistiu diante dos judeus que o perseguiam aqui. Porque Paulo não desistiu mesmo quando Pedro, embora convertido por um momento de desvaneio, alguma coisa aconteceu, ele se coloca do lado dos judaizantes e ele abandona os gentios. Porque Paulo sabia que o propósito de Deus era maior do que a dor. Ele sabia que Deus tinha preparado algo incrível para a vida dele. Romanos capítulo 8, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está dizendo: tudo que eu estou passando hoje não se compara com aquilo que Deus tem preparado para a minha vida amanhã, no futuro. Ei, deixa eu liberar essa palavra profética para a tua vida. Tudo que você está passando hoje, todas as lutas que você está enfrentando, não se compara com aquilo que Deus está preparando para você. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não desperdiça nada, até aqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos que você acha: para que isso? Por que isso? Deus está dizendo: você pode não saber agora, mas lá na frente você vai entender que tudo faz um sentido para mim. Deus escreve certo por linhas certas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Paulo declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Cara, se você parar para examinar o que Paulo estava passando até aqui, Paulo fala sobre naufrágios, ele fala sobre prisões, açoites, fome, ele fala sobre circunstâncias adversas. E aqui ele está chamando todas essas lutas de leve. Paulo estava colocando na balança tudo que ele passou e aquilo que Deus tinha revelado a ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: à medida que você vai caminhando com Deus, e Deus vai revelando o futuro que Ele tem para a tua vida, e você começa a colocar na balança o que você está passando, as lutas, as aflições, e você olha para o futuro. O problema é que a gente foca nas lutas, ao invés de focar no futuro que Deus está nos revelando. Quando você foca no futuro, você vai ver que o que você está passando é muito menor do que aquilo que Deus te prometeu. O que Deus te prometeu é muito maior e muito melhor. E ele vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há como comparar, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A
promessa de Deus é que o reino de Deus em nós será paz sem fim. Enquanto a gente está olhando a guerra, olhando as adversidades, e a gente está dizendo: meu Deus, e agora? Deus está dizendo: isso é leve e momentâneo, isso é temporal, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Deus está dizendo: eu estou preparando algo, não é só para esse tempo presente, eu estou preparando algo para a eternidade. Por isso a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não se passou pela mente humana, é aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem um futuro, e Deus tem uma esperança para nós.